As boas obras de Deus preparadas para os seus filhos estão em Cristo. Mas infelizmente, quem deveria pregar isso não faz. Pelo contrário, levam seus fiéis a viverem na caducidade da letra, ou seja, na velhice da letra. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo Cláudio. Louvado, glorificado e exaltado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. O tema deste vídeo é as boas obras preparadas por Deus para nós em Cristo. Como alguém pode avançar no pleno conhecimento de Deus procurando onde não pode estar? Assim são os que estão no aprendizado da antiga aliança e nas suas práticas. Tentam achar Deus no antigo caminho, mas o novo e vivo caminho está no Cristo ressuscitado. A salvação não foi conquistada por força ou por obras. A salvação veio por meio da fé. E esta salvação foi um dom dado por Deus. E a fé, para sabermos que somos salvos, é o dom da fé, dado por Deus unicamente, somente para os seus filhos. Vamos a mais uma leitura, fazer leituras de alguns versículos para que possamos chegar a esse entendimento. Eu te convido a ler Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Estou utilizando a Nova Versão Internacional. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie. Então não adianta a pessoa achar que porque ela está frequentando uma chamada igreja, ela está participando do pão e do suco, que ela vai ganhar a salvação. Se ela for um eleito, um filho de Deus, a salvação do espírito dela já existe antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo dos tempos eternos. Deus preparou este espírito, esta vida, para herdar a vida eterna. Então não adianta fazer obra, pagar preço, sacrifício, cumprir rituais. Isso é uma encheção de linguiça. Isso são obras mortas. De nada adianta. Veja, versículo 10. Nós, o povo da graça, somos a criação de Deus em Cristo, não nas leis de Moisés, nas leis mosaicas. As boas obras, para que possamos andar, estão em Cristo. A religião não tem este conhecimento, por isso vivem nas práticas malditas do legalismo. Eles não entenderam os fiéis, porque os pregadores, na verdade, eles se utilizam do Velho Testamento para se enriquecerem, para viverem sem trabalhar. Então eles se utilizam do negacionismo do Cristo ressuscitado. Eles ensinam aos seus fiéis que devem pagar o preço, que devem fazer uma barganha com Deus para serem abençoados. E assim, essas pessoas leigas, sem conhecimento, fazem o quê? Vivem dessa forma. Mas, em Efésios 2, capítulo 10, Deus preparou uma obra. Cristo ressuscitado é a nossa obra perfeita, ou a obra perfeita de Deus para nós. Por isso que necessitamos apenas de crer no Cristo ressuscitado. E esse crer não é para todos, é somente aqueles que Deus deu o dom da fé. Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada no Monte Sinai, porque somos criação de Deus realizada na água batismal, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, não no Jesus de Nazaré. O Jesus de Nazaré foi o judeu que estava revestindo o Espírito de Deus. Aquele revestimento, aquele véu era um judeu, era Jesus de Nazaré. Mas a obra perfeita para nós gentios foi feita no que estava lá dentro, no Espírito. O Espírito é o Senhor, segundo Coríntios 3,16. Esse é o nosso Deus. Não me interessa o nome de Yahweh, Yeshua, não me interessa. Eu sei que o Senhor é o Espírito. Isso que eu sei.
É isso que eu acredito. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Então, meu amado, não existe o que uma pessoa possa fazer para fazer boas obras para Deus. Não existe a mínima. Não, mas eu vou fazer um jejum de 21 dias como Daniel fez. É obra morta. Não, mas eu vou subir o pico do Everest para buscar Deus lá no alto. É obra morta. Eu vou comer todos os pães da padaria do seu Joaquim e beber todos os sucos de uva do mais barato que tem no mercado maior da minha região. É obra em vão. Eu vou praticar a lei da purificação, batismo nas águas, 4, 5 vezes por semana. É obra morta. A obra perfeita foi quando aquele que estava cravado numa cruz disse: tetelestai, está consumado. Aquela foi a obra perfeita de Deus. Aquela obra nós devemos render glórias, louvores e adoração, pois ali estava o sacrifício perfeito, a obra perfeita de Deus, para que os seus filhos andem nela. Por isso que as pessoas, os religiosos, são atribulados, buscam e não acham, pedem e não recebem, e faz voto, e faz sacrifício, e vende carro, e vende casa, e vende apartamento, e vende menino, e aluga gaiola de passarinho, e não dá. E faz Monte Sinai, faz fogueira bamba, fogueira samba, fogueira fria, fogueira quente, e nada. E não muda. Porque estão vivendo em uma obra morta. Estão vivendo de obras mortas. Não estão vivendo na perfeita obra feita naquele madeiro. Aí você me pergunta, mas como que eu posso? Eu agrado, eu busco, eu vivo na graça, eu faço jejum, eu vou na minha igreja 7, 8 vezes por semana, 10 vezes por semana. Tem dia que eu vou 3, 4 vezes. Como que eu sou? Não, mas você está buscando um Deus num templo e ele não está no templo. Você está ignorando o juízo, você está ignorando o aparouse do ano 70. Buscando Deus em obras mortas. Deus não está em obra morta. Não adianta. Não, mas eu pratico, eu tento praticar, fazer o que Jesus de Nazaré veio fazer. Eu tento fazer. Não, você não tem que fazer nada disso. Porque Jesus de Nazaré veio cumprir a lei. E ele cumpriu para que os seus filhos, os seus eleitos, os escolhidos, os eleitos de Deus, não passem mais por isso. Aquelas obras, Jesus veio para cumprir a justiça de Deus, porém quando ele disse tetelestai, Zé fini, acabou, findou, foi aniquilado, foi destruído. A obra perfeita foi o Cristo ressuscitado em nós. Essa foi a obra perfeita. Não, mas eu me batizei nas águas, eu fiz a vontade de Deus. Não, você fez um ritual mandado pelo seu líder religioso. Porque você fez isso na ignorância. A partir desse momento, a partir do momento que você está na graça genuína de Deus, que você não pratica mais leis de Moisés, que não tem mais fermento mosaico na sua vida, aí sim, aí você está vivendo na boa obra preparada por Deus para os seus filhos e eleitos. Aí sim. As boas obras preparadas por Deus é sermos semelhantes a Ele. Isto é, os que se revestiram do Cristo ressuscitado. Em Cristo, o nosso modo de pensar e os nossos desejos são renovados. O novo homem em Cristo não busca justificativas nas leis mosaicas. Caso faça isso, então a mente não pode ser a de Cristo. O novo homem vive no reino de Deus. Este reino é de justiça, paz e amor no Espírito Santo. Não de fogueira samba, fogueira fria, fogueira coisa, ritual, mandinga, macumbogélio, feitiçaria. Nada disso. Quando você vem para a graça de Deus, quando você é absorvido pela sã doutrina, ou a sã doutrina é absorvida por você, então a sua vida, o seu modo de pensar, o seu modo de ver é renovado. Pode uma pessoa estar na graça de Deus, sendo conduzido, sendo levado pelo Espírito da graça, e a pessoa estar na porta de um boteco com 1 litro, com um copo de cachaça na mão? Pode uma pessoa estar vivendo na graça de Deus, com a plenitude de Deus dentro de si, com um cigarro de maconha na boca? Pode uma pessoa estar na graça de Deus, estar
com a plenitude do Espírito dele, dentro do seu, junto com o seu Espírito, te convencendo que tu és o Filho de Deus e você está num lugar chamado igreja, praticando obras de Moisés, menosprezando o Espírito da graça, profanando o sangue que verteu da cruz, desprezando o sacrifício da cruz, desprezando a morte de Jesus de Nazaré, daquele sacrifício. Porque quando você pratica uma obra de Moisés, você está fazendo tudo isso, você não está sendo levado, movido, conduzido pelo Espírito de Deus. Você está sendo conduzido por um pensamento carnal, pela instrução de um homem carnal, é que você faz essas coisas. Não adianta você vir sapatear. Pode pôr no comentário, pode fazer o que for, pode babar, pode grunir, pode urrar. Não venha me falar que você está com a plenitude de Deus dentro de você, praticando todo primeiro de domingo, transformando um pão feito por uma pessoa sem compromisso com o corpo de Cristo e um suco de uva do mais barato, você achar que aquilo é o sangue precioso que verteu daquela cruz. Isso é uma profanação. O nosso Cordeiro Pascal já foi imolado e ele é o Espírito. A mulher samaritana perguntou, disse a Jesus, pois nossos pais adoravam a Deus nesses montes e vocês vêm dizer que o lugar de adoração a Deus é em Jerusalém? O que Jesus respondeu? Aí você vem me dizer que você tem a plenitude de Deus dentro de você, buscando Deus no monte? Buscando Deus num templo de pedra? Aí você quer dizer que você está na graça, você está reinando em vida? Não, mas a minha vida está perfeita. Eu tenho um bom salário, eu tenho uma boa casa, um bom carro. Amém, graças a Deus. Mas você está com a sua mente ainda com a plenitude de Moisés. Não a plenitude da graça de Deus. Porque quem tem a plenitude da graça de Deus não pratica obras de maldição. Tem esse entendimento. E se está praticando, com certeza vai chegar a hora em que o Espírito de Deus vai alcançar essa pessoa e essa pessoa vai ter a sensibilidade de reconhecer a grandeza, a soberania do Espírito da graça que está nas epístolas de Paulo, que está no Cristo ressuscitado. Quando você entender, quando você tiver a plena consciência de que Paulo falou pelo Espírito da graça, Paulo falou nas epístolas dele, tem muitas coisas ali do legalismo, tem muitas coisas de fariseu, de Moisés, tem. Mas o Espírito da graça, ele dá o discernimento para que você venha identificar o que é sã doutrina e o que é lei. Então, a partir do momento que você começar a ser sensível ao Espírito da graça, ele vai te dar esse entendimento. Você vai ler um versículo e você vai entender toda a Bíblia. Até livros que não estão inseridos nos 66 livros, no montante bíblico, você vai entender. Você vai entender Enoque. Sem ter lido, você vai falar, meu Deus, agora eu entendo, porque Enoque falou que os anjos de Gênesis 6 chegavam a ter 135 metros de altura. Que absurdo! E as mulheres com 1,80 m, 2 metros que seja. É impossível. Mas a religião fala que as mulheres tiveram relação com os filhos de Deus. Eles dizem que anjos são filhos de Deus. Anjos com 135 metros de altura. Está lá em Enoque. Então, para que você possa viver, nas boas obras preparadas por Deus, é viver o Cristo ressuscitado. O novo homem vive no reino de Deus, este reino é de justiça, paz, amor no Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24, veja o que Paulo disse. Efésios capítulo 4, versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Versículo 23. A serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Então, aonde está a verdade de Cristo para o povo gentil? Está em Lucas capítulo 1, versículo 14 a 17. Não. Para nós gentios, a verdade foi revelada por Paulo, através de Paulo, a partir de Romanos.
Não, mas Jesus lá em João capítulo 1, versículo 14, versículo 17, ele veio trazer a verdade para os judeus, para os perdidos da casa de Israel. Para nós, principalmente os que nasceram depois do ano 70, depois do juízo, Deus escreveu as leis dele dentro do entendimento, do coração dos gentios, dos filhos eleitos dele. Então uma pessoa, um gentil que faz parte do povo gentil, a verdade está na mente dele. Por isso que às vezes, por isso que uma pessoa, se ele é um eleito, um filho de Deus, ele apronta alguma coisa, a mente dele cobra ele, a mente dele julga ele, a mente dele aperta ele na parede. Por quê? A lei de Deus que está lá dentro da mente dele está o condenando, condenando é uma palavra forte, porque o espírito já está pronto, mas a carne dele está sendo exortada, admoestada pelo Espírito de Deus. Essas leis Deus escreveu na mente, no coração. Quando se fala coração, é um entendimento. Então, o viver as boas obras de Deus é justamente isso, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Procure viver esta verdade, procure viver na santidade da sã doutrina, na santidade da graça de Deus. Amém? Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Vou só repetir o tema desse vídeo, que foi as boas obras preparadas por Deus para nós em Cristo. Então, meu amado, se você ainda frequenta um local, um lugar chamado igreja, mas que na verdade é um templo de pedra, e que você está sendo levado a praticar obras de Moisés, saia disso, saia desse lugar. A igreja de Cristo, ela é composta pelo Espírito dos eleitos. O corpo de Cristo, que é a igreja, são vidas, mas não vidas carnais, vidas espirituais. Porque o Espírito de uma pessoa que é dele, que é filho, que é o eleito, é a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. E é estas boas obras, e é nestas boas obras que os seus filhos têm que andar. É nessas boas obras, é nessa fé, é nesse amor, é nessa justiça. É ter a consciência que o próprio Deus está em nosso espírito. É Ele que nos exorta, é Ele que nos conduz. Então a boa obra de Deus é sermos no espírito semelhante ao Criador de todas as coisas. Olha que poder que um filho eleito de Deus tem dentro de si. Olha como é maravilhoso a obra perfeita de nós no espírito sermos igual ao Pai, sermos igual ao Criador. Amém? Então eu vou encerrar por aqui. Eu espero ter sido proveitoso para você essa mensagem. E se foi, eu peço o seu like, eu peço que você compartilhe, eu peço que você se inscreva no canal. Se quiser postar algum comentário, fique à vontade. Alguma dúvida, algum versículo, se eu não souber, eu vou procurar, eu vou pesquisar, eu vou no Códices Sinaíticos, eu vou no Google, eu vou no Códice Vaticanos, eu vou tentar achar a solução, achar a explicação para o seu questionamento. Amém? Então, vou deixar no final 1 ou 2 vídeos, se for do seu interesse, assista. Amém? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.